Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. Eu sei que é difícil, nosso tempo é curto, mas acho importante esse momento para o grupo de atendimento e queria agradecer ao Robert pela oportunidade de me chamar para participar desse momento e toda a diretoria pela confiança de estar aqui hoje apresentando para vocês a pesquisa. Então, essa pesquisa, na verdade, ela veio a pedido da diretoria do GA. Hoje, esse ano, a gente completa 5 anos da entidade. E eles queriam conhecer um pouco mais o perfil desse profissional e um pouco quais eram as demandas desse profissional. E aí a gente conversou bastante. E como o Robert começou falando, a gente está num momento de enormes mudanças, né? Mudanças na vida da gente como um todo, mudanças no mercado. E isso atinge a gente como profissional. E eu adoro essa frase do Elon Musk, porque ela fala muito do momento que a gente está hoje. Então, hoje em dia, você pode gostar ou não de mudança, pode lidar bem com ela ou não, mas não há alternativa, porque a única alternativa possível é o desastre. Então, a gente precisa mudar. Então, mais do que a gente entender o perfil desse profissional, a gente precisava entender como é que esse profissional está lidando com todo esse momento de mudança, como é que ele está enxergando o seu papel dentro desse processo de mudança, dentro das agências e com os clientes. Então, como que a gente construiu essa pesquisa? A gente fez um questionário online, a gente lançou isso entre maio e junho. Qualquer profissional de atendimento podia respondê-lo, fosse associado ou não. A gente teve um resultado de 220 questionários respondidos. É uma amostra considerável para o nosso mercado. A gente consegue fazer uma fotografia interessante. E o mais legal, que era uma preocupação nossa, é que a gente conseguisse ter uma representatividade de cargos, que é muito importante, porque, obviamente, as demandas são diferentes, mas principalmente de tempo na profissão. Porque a gente precisava conversar com esse profissional que já chegou no momento de mudança e o profissional que entrou antes. Como é que esses dois tipos de profissionais estão lidando com essa mudança? E o que a gente viu é que, na maioria dos respondentes, o que a gente vê é claro que eles enxergam essa mudança, essa reinvenção de negócio no nosso mercado. Eles enxergam a necessidade de se reinventar também, principalmente porque existe uma cobrança de resultado muito maior a partir do momento em que você tem essas mudanças no dia a dia. Então, se vocês virem aqui os percentuais, o que ele fala basicamente é que ele precisa se aperfeiçoar, a agência precisa entregar, está preparada para entregar essas novas demandas para o cliente, e que existe uma cobrança muito maior hoje em dia em termos de resultado, em termos de como esse profissional lida com essas novas expectativas do cliente e da própria agência. E quando a gente pensa nessa mudança, muda também a relação dele com a própria carreira. Então, o que antes poderia ser considerado o principal diferencial do profissional, que é relacionamento, ele, obviamente, continua sendo, porque é uma ferramenta fundamental no nosso dia a dia. Mas já aparecem, com o mesmo peso, algumas outras questões, como visão geral do processo da agência, gestão de negócios e liderança de processos. Não só liderança de equipes, mas liderança de processo no dia a dia. Então, esse cara, o atendimento, é que consegue juntar todas as pontas do negócio e fazer a coisa acontecer. Principalmente porque está todo mundo tentando entender quais são essas novas demandas. E ele é à frente do negócio. Então, ele tem que correr atrás mais do que a maioria das pessoas. E aí, quando a gente pensa em desafios, essas mudanças vão trazer desafios, e desafios relacionados às novas demandas, mas também ao que está acontecendo no nosso mercado. Então, o que eles sentem
de principal desafio? Uma questão de juniorização e redução de equipe. E quando a gente fala em juniorização e redução de equipe, nós não estamos falando só da equipe dele, nós estamos falando muito da equipe da agência como um todo, que impacta diretamente no negócio dele, né, no dia a dia dele, e também no cliente. Então, ele acaba sendo, muitas vezes, o que consegue unir as pontas de todas as demandas e consegue ser, às vezes, o cara mais sênior dentro desse contexto. O outro ponto, ao mesmo tempo que ele sente a pressão dessa juniorização, ele também sente uma falta de valorização, muitas vezes não associada diretamente à remuneração, mas tem uma questão de retenção de talento, ou seja, como que essa agência está entendendo a mim como um profissional que vale a pena ela manter e como essa agência está me dando condições de me capacitar e me preparar para esses novos desafios que ela me cobra. Então, esse é um ponto importante da revalorização desse profissional pelas agências. E não só pelas agências, tá? Os clientes também. Existe um ressentimento deles também em relação aos clientes. E, fundamentalmente, por que tudo isso? Porque existem novas demandas, cada vez maiores, vindas tanto da agência quanto do cliente. Então, muitas vezes, a chegada dessas demandas novas vem do cliente, muitas vezes ele não tem esses skills internos dentro da agência, cabe a ele entender como é que ele vai gerenciar essas demandas de uma forma que ele consiga entregar o que o cliente precisa. E, muitas vezes, é na cabeça dele que vai cair essa estratégia de entrega do que o cliente pede. Qual é a ferramenta, então, para resolver todos esses desafios na cabeça dele? Capacitação. Não existe outra ferramenta, ele percebe a necessidade e, mais que isso, ele associa a expectativa de crescimento diretamente à capacitação. Hoje, ele não enxerga a possibilidade de crescer sem estar preparado para esses novos desafios. E vocês veem que é interessante que são duas vias. Ou eu me capacito para crescer, ou eu reavalio a minha carreira na área. Não tem muito para onde fugir, né? Então, esse profissional está maduro no entendimento de que ele precisa evoluir, precisa mudar junto com o mercado. E não é uma capacitação. Isso foi o mais interessante das descobertas da gente. A capacitação ela não tem a ver necessariamente com as necessidades básicas do papel de atendimento. A gente olha aqui isso aqui é um ranking de prioridades para eles. Olha que interessante. Do top 10, 9 não tem necessariamente relação com o dia a dia tradicional do atendimento. Os 2 primeiros falam de tecnologia, e a gente não está falando de tecnologia básica, a gente está falando de conhecimento de dados, a gente está falando de negócio, estamos falando de liderança, de gestão, e gestão ampla, até administração de crise, e finanças. Então, toda a parte de rentabilidade, de negociação com o cliente, de remuneração, tudo isso é interessante. Prospecção de cliente, que normalmente não era uma grande preocupação do atendimento, o foco dele era crescer dentro dos seus próprios clientes, já passa a ser um tema fundamental para esse cara. Então, a gente vê que essa capacitação ela é muito mais ampla do que a gente poderia imaginar. Por quê? Porque ele está percebendo que, ok, nós temos aí uma questão, temos menos equipe, temos mais cobrança, isso gera mais estresse para mim, mas, ao mesmo tempo, me prepara. Eu sou um cara preparado para a liderança, para a gestão, porque eu tenho que lidar com isso no dia a dia. Não tem ninguém para me ajudar, entendeu? Sou eu comigo mesmo. Ou eu corro atrás, ou eu vou perder o bonde da história. Então, eu estou correndo atrás e eu estou percebendo que eu tenho uma oportunidade de ser também um líder de negócios da agência. Então, quando a gente pergunta para eles
quem você acha, né? Qual dos departamentos da agência hoje está mais preparado para assumir o negócio da agência? 70% fala do atendimento. Ok, está puxando sardinha para o seu próprio. Mas eu acho que a gente já está vendo esse movimento, então hoje a gente já vê profissionais de atendimento assumindo as agências com sucesso, e essa é uma tendência, e é interessante ver que esse profissional acredita que ele possa ser, sim, o líder do futuro do mercado de propaganda no Brasil. Ou seja, o que a gente descobriu nessa pesquisa é muito maior do que quais são os temas ou como o GA pode se comportar a partir de agora. A gente descobriu que o profissional de atendimento é o grande agente transformador dentro da agência. Ele puxa essa transformação dentro da agência. Depende muito dele, das demandas que ele imputa no dia a dia da agência, das demandas que ele traz, que ele enxerga no seu cliente. Então, como agente transformador, esse profissional tem que ter uma entidade que pode auxiliá-lo nesse momento de tantas mudanças. E o grupo de atendimento precisa ser o catalisador dessas mudanças, precisa ser uma ferramenta para auxiliar vocês no dia a dia de vocês, em todas essas novas demandas que surgem, para que vocês estejam preparados para ser efetivamente esse agente transformador dentro das suas agências. E quando a gente pergunta como é que o GA pode ser esse agente, a gente vê que tem 3 pilares principais. O primeiro deles é capacitação técnica, né, que é, como a gente viu, uma das principais preocupações desse profissional. O segundo é valorização profissional, como um todo. Tá? Então, assim, mostrar para o mercado como o profissional de atendimento hoje é uma ferramenta de transformação dentro da empresa, como ele deve ser valorizado como essa ferramenta, esse ponto de estímulo à mudança. Obviamente, trazendo também, nesse intuito da valorização, oportunidades melhores para a carreira desse profissional, como gerir de forma melhor a sua própria carreira, ajudar nas melhores práticas, na disseminação dessas melhores práticas dentro do universo do atendimento e trazer, obviamente, tendências de mercado e de carreira para dentro do Brasil. E o terceiro pilar é a networking, óbvio. Como é que a gente consegue criar essa rede de relacionamento que nos ajuda a dividir experiências e construir conhecimento através de quem hoje já lidera o mercado. Tá? Então, esses são os 3 pilares de catalisação que o GA pode fazer, e, obviamente, ele já vem fazendo isso ao longo desses 5 anos. Uma série de atividades, o Robert já mostrou, mas o que é interessante ver é que o GA hoje ele tem uma avaliação muito positiva dos seus associados. Então, mais de 80% dos associados avaliam o GA com iniciativas entre boa e excelente. Então, hoje, ele já é um auxiliar nesse crescimento, nesse processo de crescimento do profissional. Mas o que eu achei mais interessante, aí foi uma experiência minha, é que eles são muito rápidos, eles foram muito rápidos em assimilar o que eu trouxe, né, de resultado dessa pesquisa e traduzir isso em atividades. Então, não só o Summit hoje, mas a gente apresentou essa pesquisa em agosto, né, Robert, para a diretoria, e, em outubro, eles já lançaram o primeiro curso voltado para aquele primeiro ponto lá do digital avançado. Então, assim, muito rápida a resposta deles em relação a essa pesquisa. E o que a gente teve de mais importante, vamos dizer assim, como aprendizado, foi que o mercado está evoluindo, o profissional entendeu que ele precisa evoluir também, e o GA tem que acompanhar essa evolução para ele continuar relevante para a área de atendimento, para esse profissional. E é isso que a gente desenhou para hoje no Summit. Né? A gente vai discutir aqui com uma série de participantes esse novo caminho. Que proposta de valor é essa que vai agregar para a gente, como profissional de atendimento,
construir a nossa liderança para o futuro desse mercado de comunicação. Era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, a gente pode conversar durante o intervalo. E vamos continuar, que tem muita coisa legal para ver hoje. Tá bom? Obrigada, gente. Gente, essa pesquisa vai ser disponibilizada, tá? Nós preparamos um PDF, um folder, que vai ser enviado por e-mail de todos vocês associados, né? Também está disponível para todos os outros interessados que queiram ter acesso à pesquisa. Inclusive, nós estamos com streaming hoje, estamos realizando streaming para várias localidades, né? Até para o Grupo de Atendimento Paraná, Grupo de Atendimento do Rio Grande do Sul, vários associados que participam também do grupo de atendimento, que estão em Fortaleza, em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, né? O GA acabou virando uma entidade nacional, né? Então, essa pesquisa que nós realizamos, ela está disponível, tem um PDF. Vejam os dados, compartilhem esses dados, discutam esses dados, essas informações. Tenham uma discussão rica e produtiva dentro das suas agências, com suas próprias equipes, com os seus superiores, enfim, com as outras áreas. Eu acho importante a gente dividir com toda e total transparência esses resultados, até porque, enfim, não somos apenas nós, profissionais de atendimento de negócios, que estamos sentindo na pele, né, tudo o que está acontecendo, mas todo mundo também está na mesma situação, né? Todo mundo está passando por mudanças, por transformações e precisando atender a novos desafios e novas expectativas, tá? Como eu disse, nós vamos fazer agora um breve intervalo, apenas para aqui trocar o palco, para a gente poder receber os participantes do próximo painel, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta do que foi apresentado aqui pela PV, por favor, podemos abrir o microfone para essas perguntas. Alguém? Não? Tudo claro, então? Vocês concordam com o que foi apresentado aqui? Sim? Vocês se sentem retratados através dessa pesquisa, esses resultados? Né? É evidente o que está acontecendo, né? A gente está sendo cada vez mais desafiado, não importa o tipo de agência, tamanho, especialidade, antiguidade de agência, enfim, se é nova ou não, todos nós estamos justamente nesse mesmo barco, né? E o que a gente precisa fazer justamente é buscar o que eu chamo de uma evolução, né? Não se trata apenas de transformação, o que a gente está passando não é apenas uma transformação, é uma evolução, ela não tem volta. A gente tem que conviver com ela, se adaptar a ela e assumir, sim, um papel e um escopo adicional. Acho que a palavra principal é escopo, né? O atendimento, no momento, já foi, como todo mundo sabe, há muitos anos atrás, contato. A denominação era essa, contato. Em algum momento passou a ser atendimento. E acho que está na hora da gente subir mais um degrau, tá? E é disso que a gente vai falar depois, né? Vamos esperar, aguardar, vamos deixar essa notícia para depois, para esse momento, tá?